Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Júlia, de História da Arte. Nós vamos estudar arte moderna, em específico o Barroco, e também o Barroco no Brasil, tá, gente? A Idade Moderna. A Idade Moderna tem início com o estilo artístico e cultural, que vai marcar o fim da Idade Média, o Renascimento. Esse movimento vai desencadear uma mudança de pensamento, rompendo com uma visão espiritualista, religiosa, para uma visão mais racional de ver o mundo. Um dos fatos mais importantes desse período é o surgimento da Reforma Protestante. Como reação a esse movimento, a Igreja Católica institui a Contra-Reforma, tendo como uma das suas principais armas a arte barroca, usando, mais uma vez, a arte com o caráter de propagar a fé cristã, como veremos a seguir. Okay? A arte barroca originou-se na Itália, no século XVII, mas não tardou a irradiar-se por outros países da Europa e a chegar também ao continente americano, trazida pelos colonizadores portugueses e espanhóis. As obras barrocas romperam o equilíbrio entre o sentimento e a razão, ou entre a arte e a ciência, que os artistas renascentistas procuraram realizar de forma muito consciente. Na arte barroca, predominam as emoções e não o racionalismo da arte renascentista. É uma época de conflitos espirituais e religiosos. O estilo barroco traduz a tentativa angustiante de conciliar forças antagônicas, bem e mal, Deus e diabo, céu e terra, pureza e pecado, alegria e tristeza, paganismo e cristianismo, espírito e matéria. Tá, gente? Então nós entendemos aqui que a arte barroca, a principal característica da arte barroca são os conflitos religiosos, o conflito entre fé e razão, tá? Entre Deus e diabo. Porque no Renascimento nós vemos que eles começam a ter uma ideia de racionalismo, de pensamento racional, aonde o homem passa a ser o centro, tá? E as suas artes, elas vêm também em direção a esse tipo de pensamento. Aí eles começam a estudar mais a anatomia, o estudo do corpo humano, a ciência e as artes também, tá? Elas começam a ter essa mesma linha de raciocínio, tá? E aí vem a Contra-Reforma, que surge o estilo barroco, ok, gente? O que eu quero que vocês estudem agora nesse momento? Eu quero que vocês estudem sobre Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Ele foi brasileiro e ele teve muita importância. Ele foi o artista, vamos se dizer assim, mais relevante no período barroco brasileiro, tá, gente? Vamos estudar um pouquinho sobre a vida e obra do Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Nasceu em Vila Rica, hoje Ouro Preto, em Minas Gerais, por volta de 1730. Era filho natural de um mestre de obras português, Manuel Francisco Lisboa, um dos primeiros a atuar como arquiteto em Minas Gerais, e de uma escrava africana mestiça que se chamava Isabel. A formação profissional e artística do Aleijadinho é atribuída a seus contatos com a atividade do pai e a oficina de um tio, Antônio Francisco Pombal, afamado entalhador de Vila Rica. Sua aprendizagem, além disso, terá sido facilitada por eventuais relações com o abridor de cunhos João Gomes Batista e escultor e entalhador José Coelho de Noronha, autor de muitas obras em igrejas da região. Na educação formal, nunca cursou senão a escola primária. Tá? O apelido que o celebrou, né, veio da enfermidade que contraiu por volta de 1777, o que foi aos poucos deformando e cuja a exata natureza é objeto de controvérsias. Ninguém sabe qual era a real doença do Aleijadinho. Tá? Algumas pessoas dizem que foi sífilis, outras pessoas dizem que foi hanseníase, lepra. Os escritos, né, que falam sobre a história dele não tem exatamente qual é a doença que ele possuía, tá? Só sei que essa doença ela era degenerativa. Ele foi perdendo as mãos, foi perdendo os pés. Era como uma ulceração gangrenosa das mãos e dos pés, tá? Mas o interessante disso tudo é que ele não desistiu de fazer as suas artes.
ele continuou. Ele continuou fazendo as suas artes, os seus ajudantes estavam sempre ali com ele, e ele era um escultor, gente. Agora você imagina, você ser um escultor, você precisa de força nas mãos. Você precisa ter um certo tipo de força e habilidade para você poder fazer uma escultura. E os materiais que ele utilizava precisava de um certo tipo de força, mas ele continuou, mesmo com pouca força, ele continuou fazendo as suas artes, e foi isso que fez com que até hoje nós lembrássemos sobre ele. Uma das principais obras de Aleijadinho, e provavelmente mais icônica, é o conjunto denominado Os 12 Profetas. Os profetas parecem proteger o santuário do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas. A obra criada por Aleijadinho teve início em 1758 e anos depois todo o complexo entrou na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Olha que interessante, gente. Também tem as Capelas Passos da Paixão de Cristo. Olha que legal. As 6 capelas expostas diante do Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, no estado de Minas Gerais, trazem cenas mostrando diferentes etapas da Paixão de Cristo. Os detalhes mostram técnicas sofisticadas que o artista recria. Temas como a última ceia, Jesus sendo preso, Jesus carregando uma cruz e sendo crucificado, tá? Também é interessante a gente ressaltar que antes da doença do Aleijadinho, ele fazia obras leves, tá? Obras suaves. As obras dele eram super leves e suaves, mas após a doença do Aleijadinho, né, conhecido como Aleijadinho, ele começou a fazer obras mais expressionistas, com expressões de tristeza, de choro, de amargura. Então, aquilo que ele estava passando, né, na sua vida pessoal, ele acabava transferindo para as suas obras, para o seu trabalho como um escultor. E nós vemos que a obra da Paixão de Cristo, né, no Santuário Bom Jesus de Matozinhos, é uma prova do que eu estou falando. Se você observar bem, você vai ver que todos estão ali bem com um aspecto, né, bem triste, um aspecto bem expressivo, porque era realmente o que ele precisava retratar na sua obra por conta da sua doença. Ele estava doente, estava passando por um momento muito difícil na sua vida, e ele retratava isso nas suas obras, tá? Então, antes da sua doença, as obras dele eram leves, tá? Eram suaves, mas após a sua doença, as obras dele passaram a ter um caráter mais expressivo. Imagem da Nossa Senhora da Piedade. O Santuário Nossa Senhora da Piedade, padroeira do estado de Minas Gerais, é alvo de visitação intensa. Uma das peças mais importantes do conjunto é a imagem da Nossa Senhora da Piedade, produzida por ele, né, pelo Aleijadinho. É importante a gente ressaltar que no seu trabalho ele usava madeira e pedra-sabão, além de misturar diversos estilos, tá, barrocos. Tá bom, gente? A partir de 1812, a sua saúde piorou e ele passou a depender muito de pessoas que o assistiam. Mudou-se para uma casa nas proximidades da Igreja do Carmo de Ouro Preto, para supervisionar as obras que estavam a cargo do seu discípulo Justino de Almeida. A esta altura, estava quase cego e com suas capacidades motoras grandemente reduzidas. Por um breve período voltou para sua antiga moradia, mas logo teve que se acomodar na casa de sua nora, que, de acordo com as bretas, se encarregou os cuidados de que necessitava até que ele morreu, em 18 de novembro de 1814. Ok, gente? A história dele é muito bonita, e o que mais me chama a atenção aqui é a perseverança dele. Por mais que ele estivesse doente, ele continuou, sem as mãos, sem os pés, ele continuou fazendo, né, as suas obras. Tá bom, gente? Espero que tenha acrescentado essa aula aí para vocês. Na semana que vem nós faremos mais uma aula. Estudem!